Opa, tô há 7 meses fora do YouTube, né? Eu espero que esse vídeo compense isso de alguma forma. Durante esses 7 meses eu não fiquei parado dentro da internet de forma nenhuma. Eu ainda continuei a produzir conteúdo. Mais especificamente eu comecei a fazer um mangá de verdade, diferente daquele do primeiro vídeo. Se você não viu, corre lá pra ver, depois de ver esse daqui, obviamente. Naquele vídeo eu fiz apenas um one shot basiquinho, algo só pra se divertir num desafio de fazer em 24 horas. Mas dessa vez eu fiz um mangá de verdade, com diversos capítulos e capítulos longos e bem trabalhados, com uma história já toda prontinha, do início ao fim. Esse mangá que eu criei foi baseado em uma história de um RPG que também foi criado por mim, chamado Sandstorm. Isso é uma vantagem. Como eu disse antes, agora eu tenho a história do início ao fim toda prontinha, todos os acontecimentos já prontos. Além disso, a interação entre os personagens acaba se tornando um pouco mais natural, já que os jogadores que interpretam os personagens principais são pessoas reais. Só um aviso, assistam o vídeo até o final, que no finalzinho vai ter uma surpresa que eu acho que vai ser da hora. Vamos lá para o processo de criação do meu mangá. A história já estava completamente pronta, né? Eu já disse várias vezes. Então a única coisa que eu tinha de fazer era de pensar e organizar o roteiro e os quadros. Mas vamos por parte. Como em qualquer história, existem personagens. E obviamente, como eu vou desenhar eles, eles precisam ter um design, uma forma de como eles são desenhados. Então eu fui conversar com meus amigos que tinham realmente criado os personagens, pedi algumas dicas, algumas imagens de referência para criar o design deles. Eu fiz mais ou menos também o que eu achava, para deixar um pouco mais do meu estilo, tentando diferenciar cada um e torná-los mais caricatos. Tirando o Watch. O Watch foi um caso especial porque ele foi criado por uma amiga minha, chama Alice, que é muito talentosa em desenhos, muito mais do que eu. E que vai se mostrar um desafio mais pra frente. Ok, acho que todo mundo sabe o que é roteiro, né? É basicamente o que a história vai contar, as linhas de diálogo, as ações e os acontecimentos da trama e personagens escritos. Ele é feito de uma forma organizada para ajudar nos processos posteriores, que vão ser o storyboard e o desenho. E como eu já tinha a história pronta, como eu já disse diversas vezes, eu só tive que escrever os diálogos, que tornou bastante fácil. Mas é agora que o caldo começa a engrossar. Storyboard é basicamente o rascunho de uma página de mangá. Ele já tem os quadros e os personagens desenhados, mas não são necessariamente os personagens. São apenas os esqueletos deles, fazendo poses. Quando eu falo esqueleto fica meio estranho, mas é basicamente um rascunho dos personagens, sobre a forma que eles vão ficar em pose, porque obviamente você não desenha os personagens diretamente nas poses, você organiza por meio dos rascunhos para poder facilitar posteriormente. E também dando uma ideia de como vai ser a movimentação, como vai ser o cenário de fundo. E isso vai ser o guia no momento da produção. Ele vai editar tudo que é o restante da direção de arte. Primeiro eu separo os quadros por página. A distribuição de quadros é uma parte incrivelmente difícil, porque você não pode só soltar quadros de maneira monótona, todos os quadros iguais em uma página. Você tem que fazer isso de uma maneira criativa e também intuitiva, para fazer com que o leitor não se perca durante a história. Você não pode deixar diversos quadros malucos de várias formas, mas você também não pode deixar quadradinhos iguais pela página. Você tem que fazer isso de uma forma que o leitor vai conseguir se guiar pelo storyboard, no caso pela página. Temos, por exemplo, essa página que ficou meio fraca, que eu acabei fazendo alguns quadros meio... Ou, por exemplo, essa que ficou uma boa página. Você pode ver que está bem distribuído os quadros, tem uma arte bonita, ficou criativa. Ficou, inclusive, bastante bonito esse quadro. E aí você posiciona dentro dos quadrinhos os esqueletos manequins dos personagens. Obviamente na altura e na proporção deles. Por exemplo, aqui a gente tem o personagem da Emily Meyer. O esqueleto da Emily Meyer é obviamente pequeno, em comparação, por exemplo, com o do Vasily, que é um homem muito alto e muito forte. Então o esqueleto do Vasily é muito maior. E aí, com base nas características dos personagens, você pode montar uma movimentação especial para eles. Agora as coisas ficam um pouco mais interessantes. Nessa parte eu começo a desenhar, trocando o esqueleto dos personagens por eles mesmos em suas devidas poses. E tendo muita preguiça e dificuldade de desenhar cenários e especificamente o personagem Watch. Bem, acho que é importante agora apresentar os personagens para vocês não ficarem perdidos e o básico da história. A história de Sandstorm se baseia em diversos personagens vindo de diversos mundos ou universos, buscando as 21 relíquias. Armas poderosas que, quando juntas, possibilitam realizar qualquer desejo. Elas basicamente tornam a pessoa onipotente. O mundo em si é algo meio pós-apocalíptico, medieval, mas tem bastante futurismo também, diversas tecnologias. Esconde alguns mistérios. Os personagens em questão aqui são Emily Meyer,
uma vampira britânica que trabalhava como assassina no meio da década de 40, vindo diretamente da nossa terra. Inclusive, uma curiosidade, ela é baixinha para um mangá, mas na vida real ela tá acima da média britânica. Vasily. Vasily é um homem bastante alto e forte e um pouco gordo. Ele é de um mundo onde apenas existe a Rússia, ela é o único continente, e ele é viciado em duelos de tapa e vodka. E ele trabalhava numa fazenda na Sibéria. Dark. Dark é um jovem de uma espécie chamada Falêndio, que são chamados de Filho das Sombras. Ele é um exímio usuário da rara magia de sombras, que só teve um outro usuário descrito na história. Watch. Watch é um Watchiano, uma espécie que se ergue sob uma monarquia complexa com um sistema político interessante. Ele tem diversas habilidades, dentre elas, guarde bem isso, detectar mentiras. E por último, e mais não menos importante, Yotsuki. Yotsuki era o rei demônio do seu planeta natal, literalmente de um planeta Isekai. Que irônico, o mangá é um Isekai, ele via de um Isekai. Ele é um metamorfo e sua raça já é uma raça já esquecida, ele é o único sobrevivente dela. Pode se transformar em qualquer bicho, mas não adquire algumas habilidades. Por exemplo, se ele se transformar em um dragão, ele não solta fogo. Acho que eu consegui falar de todos os principais. Bem, eu comecei a distribuir os desenhos e os balões pelas páginas, e fazer o primeiro capítulo. Uma coisa importante é quando você for desenhar ou fazer o storyboard, pense na distribuição dos balões. Não deixe eles em cima de partes importantes dos cenários ou personagens. Eu fiz até agora 4 capítulos, e o quinto está em produção, com uma média de 11 páginas por capítulo, que dá bastante quadros. Eu não sei ao certo, deve ser pelo menos uns 50, que é muito desenho, demora 1 ou 2 semanas por capítulo. E uma curiosidade interessante é que cada capa de um capítulo faz referência ao álbum musical, então eu deixo a cargo de vocês descobrirem quais são, não são muito difíceis. Bem, o vídeo foi esse. Se você quiser ver o meu mangá, tem o link na descrição pro Webtoon e pro Twitter do mangá. Tem tanto na descrição quanto no comentário fixado. Passa lá pra dar uma força e valeu! Mas que... onde diabos eu tô? Eu finalmente tava finalizando meu pedido, mas aí eu apareci aqui. E com essa lua do caralho, daqui a pouco eu vou evaporar. O que diabos é isso? Um pano com algo escrito? Quem escreve em pano, porra? Essas letras nem fazem sentido nenhum. Independente disso, eu preciso de algo pra me proteger do sol. Isso vai ter que se ver. Essa é a primeira vez que seu toquinho de amarra jegue veio a calhar. O que foi isso? Um tiro? É um homem, mas ele é enorme, deve ter uns 2 metros. O maluco tá apagadaço. Bom, pelo menos eu vou ter comida pra um bom tempo. Quem é você? Duelo de tapa, agora você e eu. Olha que merda, a carne fala. Você tem merda na cabeça? Vamos sair no soco então, a melhor maneira de corrigir isso é na porrada. Pois bem. Ei, Sr. Stalker, tá gostando do show? Como assim? Você já tinha me visto? Essa gorila maluca me viu! Estou lascado. Foi você quem me trouxe aqui? Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Mas parece que eu, você e aquele cara fomos invocados aqui. Eita, bicho, não entendi foi nada. O que diabo você quer dizer com invocado? Pensa o seguinte. Você está de boa e de repente você é puxado por algum lugar aleatório. Uma evidência disso é o campo de mana desse lugar. Ele tá uma bagunça, como um mar de mana. Que diabos é mana, jovem? Aliás, pequena garrotinha, eu reconheço sua força, mas ainda tem que treinar mais.
Mas eu ganhei de você, grandão. E você, sabichão? O que é essa tal de mana? Será que eles estão me zoando? Não é possível. Até um bebê sentiria essa perturbação. Será que eles são deficientes de mana? Não, isso não existe. Tudo tem mana, todas as coisas. Será que eles, por acaso... Vocês não são os falêndios, né? Saúde. Isso é de comer. Eu tô falando de raça. Vocês são burros. Ah, é que você falou um bagulho estranho. Muy bien, camarada. Bem, dá pra ver pelos meus belos dentes afiados que eu sou uma vampira, tipo o Drácula. Eu sou Vasily Ruski. Ah, então você é russo. É bom saber que tem outras pessoas da Terra aqui. O que diabos é Terra? Meu planeta se chama Rússia. O planeta se chama Terra. No meu planeta, Ruski é o nome do único continente. Puta lugar bosta, hein? Imagina um planeta do pior país. O que você falou da Borderland, hein? Que é uma merda, a única coisa boa da Rússia é a vodka. Seus dois idiotas, parem de brigar. Acho melhor irmos para aquelas torres. Isso parece ser uma torre com algum tipo de pré-encantamento. As armas também são de qualidade, só estão um pouco enferrujadas. Porém, o que diabos é esse martelo pesado? Aí vem encrenca. E não é em dobro, é em bando. Ai, isso não é hora pra piadas. Desculpinho. Lobos de merda.